ó Pai, entramos na Tua presença, ó Pai, e clamamos, ó Pai, que o Senhor se faça presente em nossas vidas, porque necessitamos do Senhor, ó Pai. Hoje estamos reunidos e oferecemos a Ti este culto, ó Pai, e Te pedimos que desde já, Deus, o Senhor tome a direção, ó Pai. O Senhor fale, Senhor, a cada coração. O Senhor receba, Senhor, todo louvor, ó Pai, porque é oferecido ao Senhor, ó Pai. Nós somos gratos a Ti pelo privilégio que temos de poder cultuá-lo, ó Pai, exaltar e engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Só o Senhor é digno de toda honra, glória e louvor, ó Pai. E é com muita alegria, Senhor, que nos reunimos na Tua presença, Senhor. É com muito prazer, ó Pai, é desejo do nosso coração, Senhor, Te adorar, ó Pai, glorificar o Teu santo nome, Senhor. Fala aos nossos corações hoje, ó Pai, recebe o nosso culto. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados, ó Pai. Nos capacita para estar na Tua presença, Senhor, como filhos aprovados, ó Pai. Obrigado, Senhor. Colocamos diante do Senhor nossa gratidão, ó Pai, porque sem o Senhor, ó Pai, nós não seríamos nada, nós iríamos perecer, ó Pai. Obrigado por tão grande amor, ó Pai. Obrigado por tão grande misericórdia e graça que o Senhor derrama sobre nossas vidas. Obrigado pela salvação que o Senhor nos dá, Senhor, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Continua conosco nessa noite, ó Pai. Fala a cada coração, ó Pai. Desde já prepara, Senhor, os nossos corações, que é, Senhor, terra para receber, ó Pai, a Tua semente, ó Pai. Prepara, Senhor, cada coração, cada vida, que seja uma terra fértil para receber a Tua semente, ó Pai, a Tua palavra, Senhor. Edifica nossas vidas e nos fortalece, ó Pai, para permanecermos em Ti, ó Pai, e gerar frutos, ó Pai, porque essa é a vontade para os Seus. No nome de Jesus, ó Pai, fica conosco, permaneça conosco. Amém. Graças e paz, amados. Amém. Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Amém? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Eu convido os irmãos a ficarem de pé para nós lermos a palavra do Senhor, que se encontra em João, capítulo 1. Todos se encontraram? Amém. Amém? Com misericórdia. Amém. Amém. Então vamos lá, vamos todos fazer a leitura junto no telão, para que nós ficarmos uniformemente, né? Uma só voz. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Oremos. Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra, que agora ela possa cair nos nossos corações, ela possa ser semente, Pai, nesse momento, em cada coração nesta noite, que ela possa crescer e dar muitos frutos.
Pai, que nesta noite, Senhor, tudo que nós possamos ouvir aqui seja, Senhor, para a honra e a glória do Teu nome, que seja, Senhor, para o nosso crescimento espiritual, que nós possamos abrir a porta do nosso coração e convidar neste momento a Ti, Senhor, para entrar, para ceiar conosco. Pai, fica, Senhor, e recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Nós invocamos o Teu nome nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Bem, nesta noite só chegou apenas um nome para mim como visitante. Hoje nós estamos sem a nossa irmã Ana Lúcia, né, que fica ali na porta. Que Deus guarde ela onde ela estiver e principalmente, né, que ela esteja se regozijando com sua família. Mas a nossa convidada de hoje se chama Maria, acho que é Aparecida Martins Lopes, né? Mais alguém, irmãos? Mais alguém que esteja nos visitando, além da nossa querida irmã Maria? Não? Então, o que a igreja vai dizer para a nossa amada? Seja bem-vinda em nome de Jesus e volte sempre, sempre, sempre e fique para sempre. Amém? Sempre eu confundo esse sempre. Amém. Vamos aos aniversariantes da semana. Tem aí, Rafael, no telão? Também não? Mas tem alguém que fez aniversário essa semana, que ficou mais experiente, né? Aniversário de casamento, de batizado. Opa, subiu uma mão ali. Meu pai. Seu pai, é o pai da Érica. Vem aqui, irmão, para nós orarmos pelo Senhor. Vamos de casamento, então vem o casal. Aleluia, glória a Deus por isso. Isso é bênção no século que nós estamos vivendo e estamos, né? Isso é bênção ter um casal ainda, né, tão jovem, fazendo quantos anos, irmão? 25, boda de prata. Eu vou chamar o Fábio para fazer essa oração, porque o pastor hoje tem muitas missões. Ô, irmã, o meu neto aniversariou essa semana, o Mateus. E o pai dele está aniversariando. Então temos mais dois aniversariantes, Mário William e Mateus. Sim? Convido a igreja que se coloque em pé, vamos estender as nossas mãos para abençoar os nossos amados irmãos que estão completando mais um ano de matrimônio. E lembrar do Mário William e do Mateus também, que fez aniversário essa semana. Senhor Deus e Pai, estamos gratos ao Pai, mais uma vez na Tua presença, Senhor, porque o Senhor tem abençoado os Seus filhos, ó Pai. Tem dado a ele, ó Pai, motivos de render louvores a Ti, motivo de alegria, motivo de comemoração. Obrigado, Senhor, por mais um ano de matrimônio que o Senhor concede na vida da Traude e do irmão Raimundo, ó Pai, do pastor Raimundo. Que o Senhor continue, ó Pai, derramando ricas bênçãos no seu lar, em suas vidas, no seu matrimônio, em sua família, Senhor. Que o Senhor continue abençoando, ó Pai, que o Senhor não deixe nada faltar. Que o Senhor continue, ó Pai, fortalecendo as suas vidas. Que eles possam continuar sendo, ó Pai, esse exemplo que eles são, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Continua presente em sua vida, em sua família, em seu lar, Senhor, como o Senhor sempre esteve, ó Pai. Colocamos na Tua presença também, ó Pai, o Mário William e o Mateus, que comemoraram mais um ano de vida nessa semana, ó Pai. Muito obrigado por suas vidas, muito obrigado, ó Pai, por essa família. Que o Senhor continue provendo, sustentando, abençoando, guardando e livrando de todo o mal, ó Pai. Que nada, Senhor, venha a faltar, ó Pai. Que o Senhor continue sustentando e abençoando, ó Pai,
Confiamos, ó Pai, no Senhor, na provisão que vem do Senhor, no cuidado, ó Pai, no Teu amor, na Tua graça que é derramada sobre nossas vidas, ó Pai. Colocamos, ó Pai, estas vidas diante da Tua presença, sob Tuas mãos, ó Pai. Continua abençoando, ó Pai, segundo a Tua vontade, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis aceitar. E como hoje é dia de festa, e toda festa tem o quê? Música. Vamos cantar, irmã Ana Maria? Eu convido a irmã Eunice, eu convido a irmã Damares, o irmão Fábio, e quem puder mais nos ajudar com o Eneto. Amém? Enquanto isso, nós vamos colocar o gás do flácio aqui. Já está, né? Coloca mais no centro, irmã, por favor. E a gente vai, né, recolher os dízimos e ofertas. Amém? Número 92. Vamos colocar de pé, cantar alegremente.
Senhor, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na sua casa para agradecer, Senhor, pelas nossas ofertas, pelos nossos dízimos, Senhor. Que o Senhor esteja derramando bênçãos, Senhor, sobre a vida de cada irmão, Senhor, que está aqui presente, Senhor, nesse momento que estamos aqui, celebrando junto a Ti, Senhor. Que o Senhor esteja recebendo nossos louvores e as nossas ofertas também, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. 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 Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Vamos aos avisos da semana e logo após nós teremos uma apresentação pela nossa irmã Isabelle. Ok? Bem, na quarta-feira temos nosso culto, né, de oração, que é de ato de praxe e de ato da igreja, às 19 horas. Quem vai estar na frente, Fábio? No culto do domingo? Na quarta, Antônio e Miguel. Ok, então ele vai trazer a nossa reflexão. Venham, irmãos, venham orar conosco, venham orar pela igreja, venham se colocar na brecha. Amém? E no domingo teremos a nossa escola dominical, a partir das 8h30 da manhã, né? E à noite nosso culto de louvor e adoração. Amém? A partir das 19 horas. Mais algum aviso? Mais alguma coisa? Alguém aí? Amém. Então é somente. Ok? Vamos ouvir a nossa amada irmã.
é minha esposa. É lindo, né? Glória a Deus. Eu fico emocionada. Eu fico assim, muito emocionada mesmo. Porque foi por mim e foi por você. E por isso, e devido a isso, nós estamos aqui. Né? Nós só estamos aqui essa noite porque esse homem se sacrificou por nós. Amém? Então vamos falar de missões. E o que você tem feito por ele? Foi esse o cântico de hoje, irmã? O que você tem feito, né? Morri na cruz. E o que você tem feito por mim? Então vamos fazer missões? Coloque aí, Mário e Rafael, por favor, a nossa divisa. Vamos lá? Todos juntos e de pé, por favor. Vamos falar a nossa primeira divisa. Viva a compaixão. No 3. 1, 3. Viva a compaixão. Amém? Vamos lá agora o versículo onde se encontra a nossa divisa. Vamos lá, todos juntos. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. Desculpem. Amém. Obrigada, irmãos, por poderem se assentar. Agora eu convido o Ministério de Louvor para vir aqui fazer parte dessa festa. Hoje é dia de festa, né? Celebração. Celebramos o quê? A ressurreição de Cristo, né? A Páscoa. Então, o momento pascual, onde Cristo ressuscitou. Amém? E logo após nós teremos a mensagem. E eu peço ao irmão Fábio que ore ou chame as crianças para orar. Amém. Convido a igreja que se coloque em pé novamente. Nós vamos continuar louvando ao nosso Senhor com cânticos de louvores. E são 3 cânticos juntos, são bem animados. Eu peço que todos são bem conhecidos também. Eu peço, vamos cantar com alegria. Afinal de contas, o Senhor é a nossa força, Ele é a nossa alegria. E nós temos que nos apresentar a Ele dando o nosso melhor, oferecendo o melhor, porque Ele deu o melhor que Ele tinha por nós. Ele deu a seu Filho Jesus, não o poupou por nós. Então vamos nos entregar a Ele como o nosso melhor também. Vamos cantar alegremente, porque nele, né, se às vezes as circunstâncias da vida nos tiram a alegria, nele nós temos a nossa força e a nossa alegria. Nele nós podemos confiar. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso Deus forte. Louvemos ao Senhor.
céus, e de lá Ele olha por nós. E Ele quer que nós a cada dia nos aproximemos dEle, porque está breve o dia que Ele irá voltar como prometido foi, voltar para encontrar a sua igreja, e que Ele nos ache aprovados diante do Pai. Amém. Louvemos ao Senhor.
Sim, Jesus. Somos gratos, ó Pai. Somos gratos porque o Senhor nos amou, ó Pai. Somos gratos pela salvação, ó Pai, que é nos entregue pela sua vida, ó Pai, pelo teu sangue que foi vertido ali naquela cruz para nos salvar, ó Pai. Obrigado, Senhor. Recebe a nossa gratidão, ó Pai. Recebe o nosso louvor. Nós te amamos, Senhor. Faz morar em nossas vidas, Senhor. Queremos depender de Ti, ó Pai. Nos ensina a te adorar, ó Pai. Nos ensina a ser firmes na Tua palavra, Senhor. Nos ensina a ser fiel até o final, ó Pai. Para receber do Senhor a coroa, ó Pai. A coroa que é destinada àquele que permanece aqui, Senhor. Fica conosco, ó Pai. Fala aos nossos corações, ó Pai. Recebe este culto, ó Pai. Use o teu servo que traz de Ti a mensagem, ó Pai. Que ela, Senhor, nos edifique. Que ela nos repreenda, nos corrija, Senhor. Porque um Pai amoroso corrige os seus filhos, ó Pai. Fala aos nossos corações, ó Pai. Recebe o nosso louvor, ó Pai. E continua, Senhor, presente em nossas vidas. Continua nos guardando, nos protegendo, ó Pai. Nos orientando, Senhor. Abençoa os teus filhos, ó Pai. No nome santo de Jesus, meu Deus, oramos gratos a Ti. Amém, Senhor. Os irmãos podem se acertar. Convido o pastor Bretão a orar pelas crianças. As crianças que estão aqui podem vir até a frente. O nosso grupo está aumentando aqui, nossa artista veio hoje aqui, ó. É na onde? Nós vamos orar. Nosso Deus, nós te louvamos pela vida dessas crianças, que elas possam crescer para a tua honra, para a tua glória. Cuida delas, protegendo, e que essa semente, ó Deus, colocada em seus corações possa germinar para o entender. Nossos filhos familiares, nossos professores, ser presente, ó Deus, na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos felizes de termos aqui essa noite assim, festiva, e depois dessa apresentação aí, esse cântico da Isabela com essas imagens aí, mexe com o coração da gente, né? Como alguém diz assim, é muito forte. Eu só queria lembrar aos irmãos que não vieram para a igreja, assim, pela manhã para a escola dominical, que desejam a revista da escola dominical, converse com o irmão Enoque. E aí faço acerto com ele aí. E a lição do próximo domingo é número 17, sobre a segurança do crente. Nós temos tido assim ótimas lições e que são muito edificantes. Hoje pela manhã nós oramos aqui por aqueles irmãos que estão enfermos. A irmã Ana Lúcia está viajando, nós temos orado por ela e agradecemos a Deus também pela viagem da irmã Eunice, da filha, que é Érica. eu esqueci aqui, porque a idade, viu, irmã? Tem razão. E nós vamos orar nesse momento em favor do irmão Hércules. Peço que continue orando por ele.
E orando também pelo Devani, o esposo da irmã Edneia, que sofreu um acidente e está em recuperação. Nosso Deus, nós te louvamos mais uma vez pelo teu grande amor. E nós queremos, ó Deus, colocar em tuas mãos os pedidos que foram feitos aqui. Queremos colocar o irmão Hércules, Devani, Ana Lúcia, aquelas pessoas que estão viajando, aqueles irmãos que não poderão vir, ó Deus, cuida deles, supra, ó Deus, as suas necessidades e fala aos seus corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós já ouvimos aqui tantas coisas bonitas, né? Tantos cânticos bonitos, tantas imagens, mas eu quero falar hoje à noite aqui sobre a ressurreição de Jesus. Existem alguns cânticos, alguns vídeos que falam que Jesus ele escolheu a cruz e os cravos. Essas imagens que nós vimos aí, elas são fortes, mas eu sempre penso que Jesus ele sofreu um pouco mais do que isso. Esse filme feito por Mel Gibson, ele procura ser o mais realista possível e tenta expressar a dor, o sofrimento de Jesus. No domingo passado nós falamos aqui sobre o choro de Jesus. E Jesus ele chegou a Jerusalém e ele chorou. Jesus também teve um momento de muita angústia, muita aflição no Getsemane. Porque Jesus ele antevia esse sofrimento. E ele suportou tudo aquilo. E quando isso passa aos nossos olhos, nós dizemos assim: foi por mim. Foi por mim. Ele me amou. E nós devemos entender. Aqui nos diz que Jesus ele passou por esse sofrimento, ele foi humilhado na expressão máxima, foi traspassado, ele recebeu a coroa de espinhos, ele foi levantado naquele madeiro, ele foi exposto a todo tipo de zombaria, de sofrimento. E nós, tantas vezes, por coisas tão pequenas, às vezes uma palavra, um gesto, nós nos ofendemos, nos afastamos e até matamos alguém. Mas essa história de Jesus, ela se transforma. Toda aquela agitação da sexta-feira, todo aquele movimento, aquele burburinho, aquilo tudo, ele acalma. Aí no sábado, Jesus está no túmulo, ele está ali. E há toda uma expectativa. E nos diz aqui, em Marcos, no capítulo 16, que nas primeiras horas do sábado, aquelas irmãzinhas lá, elas vão procurar a Jesus. Aqui Marcos 16 diz assim, nós vamos aqui: e passado o sábado, passou sexta-feira, passou o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ele ungir a Jesus.
E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, de manhã bem cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E quando elas viram que já a pedra estava removida, e era ela muito grande, e entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele e os que estavam tristes e chorando. Nós vamos ficar até aqui. Irmãos, aquelas mulheres, elas compraram aromas, elas compraram perfume para levar, para balsamar Jesus, para dar um cheiro para Jesus ali. Mas quando elas chegaram lá, o sepulcro estava vazio. Jesus não estava mais ali. Nós vamos, se você tiver tempo, você leia nos 4 evangelhos a narrativa dos evangelistas, que eles vão mostrar exatamente essa ida lá. Mas o evangelho de João retrata que as mulheres, elas foram lá e elas chegaram e elas encontraram lá o túmulo aberto, e elas foram correndo anunciar para os discípulos. Elas não entraram lá. E nos diz que João e Pedro, eles vieram correndo, né? E Pedro, ele veio correndo, e chegou primeiro, mas ele parou. Aliás, João veio da frente, né? Correndo, era mais jovem, e chegou, ele não entrou, né? Certamente ele teve algum receio, né? Mas Pedro, quando chegou, já foi entrando. Não pensou 2 vezes. Por isso que Pedro, ele era assim, apressadinho, né? E ele entrou lá, e eles chegaram lá e encontraram o túmulo vazio. Encontraram também os lençóis. Eu quero pensar, nesta noite, alguns aspectos aqui. Quando morre uma pessoa rica, normalmente as pessoas se preocupam com a herança. É muito comum o que essas pessoas deixaram. Nós temos revistas, repórteres, que são especializados em divulgar a riqueza das pessoas. Nós temos uma revista americana, a Forbes, que ela se dedica a isso. Qual a pessoa mais rica do mundo, qual é a pessoa que tem mais bens, qual é a casa maior, esse tipo de coisas, quantos aviões, quantos iates, a riqueza, relógios, há toda aquela preocupação. E quando morre uma pessoa dessas, as pessoas dizem assim: mas o que essas pessoas deixaram para trás? E essa é uma pergunta séria, porque normalmente eles perguntam o que ela levou. Porque elas não levam nada. Nós não levamos nada. Nós deixamos para trás. E eu quero pensar o que Jesus deixou. Jesus, ele morreu ali naquela cruz e ele ressuscitou. E o que ele deixou para trás? A primeira imagem que nós temos é
do túmulo vazio. Jesus deixou um túmulo vazio. E não era dele. Aquele túmulo era um túmulo emprestado. A profecia nos diz que Jesus ele foi sepultado como um rico. Ele teve todo aquele privilégio. E nós sabemos da história de José de Arimateia, que era um homem rico, e que era dono daquele sepulcro, e que ofereceu. E ele colocou Jesus à vida. A Bíblia nos diz que na sexta-feira, logo após a morte de Jesus, ele foi lá pedir às autoridades que liberassem o corpo. Porque eles eram religiosos. E eles tinham que tirar Jesus da cruz antes que acontecesse o sábado. Eles não eram religiosos para amar, mas eles eram religiosos, fervorosos para os preceitos da lei. E eles mataram o Senhor Jesus. E eles crucificaram o Senhor Jesus. Mas eles queriam se livrar do corpo. Eles não podiam ficar ali, naquele madeiro, naquela cruz. Tanto é que eles quebravam os ossos dos prisioneiros para que apressasse a morte. Você imagina o sofrimento, mas a Bíblia nos diz que havia uma profecia. A profecia é que nenhum osso de Jesus seria quebrado. E Jesus, ele expirou e ele entregou o seu espírito. E Jesus morreu ali. E ele foi tirado dali por mãos, não aquelas que o levantaram, mas por outras pessoas que foram lá e removeram o corpo de Jesus. E o levaram e colocaram lá naquele sepulcro. Mas você pode observar que havia uma preocupação. Eles colocaram lá e eles cobriram Jesus. Eles colocaram o lençol e colocaram um pano no rosto de Jesus. E quando Jesus ressuscitou, Jesus ele saiu daquele sepulcro. Agora nós temos, interessante, a figura de um túmulo vazio. Nós sempre lemos e vimos nos filmes aquela caverna, aquele buraco ali, com uma pedra muito grande na frente. É exatamente isso. Aquela pedra era grande, algumas pessoas colocavam lá, ela não podia ser removida por algumas pessoas. Precisava de muitas pessoas, era pesado. E aquelas mulheres, elas pensaram, nós vamos lá colocar aquele perfume, mas elas estavam preocupadas. Como nós vamos remover aquela pedra? E para a surpresa dela, quando elas chegaram ali, o sepulcro não estava aberto. Jesus não estava mais ali. Jesus havia saído dali. Porque Jesus ele ressuscitou. E agora toda a expectativa é exatamente essa. Nós temos um túmulo vazio. Jesus não precisava mais dele, porque Jesus venceu a morte. E esse é algo maravilhoso. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o inferno. Jesus venceu a sepultura. O túmulo era um lugar para a morte, mas Jesus é a vida. E Jesus fez questão, em seu ministério, de expressar essa verdade. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O túmulo estava vazio. Aquelas especiarias que as mulheres levaram, elas não iam, elas não precisavam daquilo. Deve ter havido assim uma decepção, né? Elas compraram, foram lá, se envolveram emocionalmente e
Elas chegaram lá e Jesus não estava ali. Jesus havia ressuscitado. E por que era tão importante essas especiarias? Elas tinham 2 propósitos. O primeiro deles eram conservantes. Eram colocadas naquelas ervas para que o corpo não degenerasse, não necrosasse tão rapidamente. Para que retardasse o processo de decomposição. E o outro propósito era tirar o cheiro de morte. Eu não sei, irmãos, esse é um assunto bem desagradável, mas quando nós vamos a um velório, nós sentimos um cheiro diferente. Quando nós vamos ao cemitério, nós sentimos aquele cheiro forte. Eu já fui em alguns velórios que havia necessidade de fazer um sepultamento mais rápido, porque o corpo ele já exalava um odor muito forte, aquele cheiro de morte. A Bíblia nos diz que o homem sem Cristo Jesus, ele exala o cheiro de morte. Eu estava lendo aqui, eu gostaria que o Mário Rafael colocasse, em 2 Coríntios, no capítulo 2, aqui nos diz desse perfume, do aroma que as mulheres estavam levando. E quando nós vamos a um velório, normalmente nos caixões, eles têm muitas rosas, têm muitas flores, porque é para nós sentirmos aquele cheiro, aquele aroma. Porque a morte, ela tem um cheiro desagradável. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. E olha o que a Bíblia nos ensina. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, aqueles que se perdem, certamente cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Deixa aí. Cheiro de morte. Cheiro de morte para a morte. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. E que não há esperança fora de Cristo Jesus. Não há esperança para aqueles que não estão conectados à seiva do tronco da videira. E Jesus, ele afirmou: sem mim nada podeis fazer. Porque o ramo, ele não produz por si mesmo, se ele não estiver ligado, não pode fazer nada. É um cheiro de morte para a morte. Aqui nos diz, mas para aqueles cheios de vida para a vida. E é algo maravilhoso, porque nós temos o perfume, o aroma de Cristo Jesus. Nós exalamos, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Isso é algo maravilhoso. Nós não precisamos de nada artificial. O nosso perfume é a nossa vida que expressa o nosso testemunho, é a nossa atuação no reino de Deus. E aqui nos fala que quando Jesus ressuscitou dos mortos, não havia cheiro de vida, apenas o cheiro doce da vitória. E Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A ressurreição de Jesus Cristo
nos traz esse alento, essa expectativa de uma nova vida, de esperança, vida em Cristo Jesus. E nós devemos exalar o cheiro, o aroma, o perfume de Cristo Jesus. Nos diz também que as roupas sepulcrais, os lençóis, eles foram deixados para trás. Algumas coisas, elas precisam ser deixadas para trás. Nós já falamos aqui, em determinado momento, que aquela mulher samaritana, ela tinha o seu pote, a sua vasilha, que era tão importante, e ela foi buscar água, E quando ela se encontrou com Jesus, ela deixou o seu cântaro ali, ela deixou aquela vasilha. Era muito mais importante seguir a Jesus. Nós também lembramos que aquele cego Bartimeu, ele tinha uma capa, ele precisava daquela capa, precisava para o frio, para se proteger do sol, e aquela capa era importante para ele. Mas a Bíblia faz questão de dizer que quando Jesus chamou, ele deixou aquela capa. Quando Jesus ressuscitou, ele deixou aqueles lençóis dele. Aquilo não tinha importância, eram lençóis caros, de linho, mas aquilo não tinha valor nenhum. Os panos de linho estavam como uma coxa vazia, não tinha mais importância. E nos diz que o lenço que cobria a sua cabeça estava separado ao lado. Há uma discussão que ele estava dobrado, E todos aqui já ouviram de algum modo sobre o sudário de Cristo. Aquela foto, que eles acham que colocaram quando Jesus estava morto ali, que eles colocaram sobre Jesus e que tem as feições de Jesus. Quando na verdade, fisicamente, ninguém sabe a feição de Jesus, quanto mais tem um retrato de Jesus, Mas aquele sudário, ele já foi tão distribuído, e se ele fosse emendado, daria uma volta à terra, de tanto sudário que já foi copiado, que já foi colocado. Aqui nos diz que Jesus, ele declara: eu sou o que vive. Quando as mulheres elas foram ao túmulo, o anjo falou para elas: por que vocês procuram aqui, dentre os mortos, aquele que está vivo? E Jesus declara em Apocalipse 1, versículo 18: eu sou o que vive. Eu fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. A ressurreição, ela nos traz essa expectativa, essa libertação, nos traz esse sabor da vitória, esse cheiro da vitória, porque Jesus ressuscitou. E aquilo passou. Nós temos um Cristo vivo, ressurreto. Interessante de tudo isso é que Jesus, ele primeiro, ele deixou que aquelas mulheres fossem lá. Por que Jesus ele não apareceu de imediato lá com os discípulos? Ele precisava que alguém fosse ao túmulo e visse tudo e levasse a notícia para eles. Aí Pedro, João e outros discípulos foram lá e viram tudo vazio. Jesus não estava lá. Só depois disso é que Jesus apareceu aos seus discípulos. E quando Jesus aparece entre eles, a primeira expressão de Jesus foi exatamente essa: não tem mais, tenho paz, não tem mais.
Porque a presença de Jesus em nossas vidas, ela é transformadora. Muitas vezes nós reclamamos porque as coisas não são como nós gostaríamos que fossem. Porque nós sofremos muito. Mas, quando nós estudamos a história da igreja primitiva, aqueles pais da igreja, aqueles servos de Deus, aqueles homens que tiveram suas vidas ceifadas, que foram traspassados, cerrados ao meio, decepados, arrancados, colocados ali nas covas dos leões, e que serviram de tocha. Eles não temeram a morte e não compararam o seu sacrifício com o sacrifício de Jesus. Quando o salmista expressa: o que eu darei em resposta aos benefícios que ele me tem dado? O escritor de 92, ele diz: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? É muito pouco. O máximo que nós fizermos ainda é pouco por aquilo que Cristo fez por nós. E Jesus, ele deixou o túmulo vazio. E Jesus, ele deixou aquelas coisas materiais. E ele agora vem e ele coloca para os seus discípulos a tarefa de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho. Escolheu aqueles homens medrosos. Não havia nenhum homem. Havia mulheres. As mulheres estavam ali, fazendo a sua tarefa. As mulheres são diligentes. Elas não temeram. As mulheres são valorosas. Mas os homens vieram depois. As mulheres eram mais diligentes. Elas estavam ali. E Jesus diz: eu sou o que vive. E essa é a percepção que nós devemos ter de Jesus. Porque ele vive. Posso crer no amanhã. Eu posso ter esperança. O segundo aspecto é que Jesus, ele deixou uma porta aberta. A ressurreição de Jesus nos traz aquela perspectiva. Nós temos agora um corpo ressuscitado. Ele não estava mais limitado pelo tempo, pelo espaço. Jesus, ele é ressurreto. Porque assim também a Bíblia nos diz, porque ele é as primícias dentre os mortos. E nós também vamos ressuscitar. E a Bíblia nos diz que se nós não cremos na ressurreição, é vã a nossa fé. E a ressurreição, ela traz toda uma perspectiva, uma vida nova, uma mudança, uma transformação. A ressurreição de Cristo também nos trouxe uma porta aberta para o trabalho no reino de Deus. E é por isso que não fechou. A declaração de Jesus que diz: porque as portas do inferno não prevalecerão. E não prevaleceram. Porque nem a morte, nem o inferno tiveram força sobre Jesus. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o inimigo. Jesus venceu a sepultura. Jesus ressuscitou. Ele está vivo e agindo em nossos corações. E ele deixou a porta aberta, porque ele ressuscitou. E o anjo disse: vão dizer para os discípulos, vão esperar Jesus lá na Galileia, vão esperar por ele lá. E Jesus disse à igreja da Filadélfia, em Apocalipse 3, no versículo 8: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. É a força do Evangelho. Ninguém pode anular, ninguém pode tolher, amarrar, isolar a força do Evangelho. Quanto mais perseguição, quanto mais dor, quanto mais sofrimento, mais emerge a dinâmica,
a força do Evangelho. É como se o sangue dos mártires adubassem a terra, para que a semente ela pudesse prevalecer. E ele deixa uma porta de serviço, e deixa uma porta aberta. Eu sou a porta, e se alguém entra por mim, será salvo. É maravilhoso saber que Jesus é aquele que vem ao nosso encontro, é aquele que resolve os nossos problemas, e traz a promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos, Jesus está vivo, mas muitas vezes nós temos aquela sensação que Ele não está conosco, e nem sempre nós estamos preparados para andar com Ele pelo vale da sombra da morte. Nós queremos andar com Jesus é quando nós vamos ter um lazer, quando nós temos uma festa, quando tudo é alegre, quando tudo é festivo. Mas na adversidade nós temos aquela sensação que Ele nos castiga, Ele nos abandonou. Muito pelo contrário, a Bíblia nos diz que aqueles que dão fruto, Ele poda para que dê mais frutos ainda. E Ele nos deixou um convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Isaías 45, 22 diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Em Apocalipse 22, 17 diz: o Espírito da noiva diz: vem, e quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Nós estamos sedentos hoje. Só Jesus pode satisfazer, saciar a nossa sede. Todo aquele receba da água da vida gratuitamente, porque Jesus, Ele pagou tudo, Ele morreu por nós. A Bíblia faz questão de retratar que Jesus, Ele morreu, que Jesus, Ele foi ressuscitado, que Jesus foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. E Jesus deixou o túmulo vazio, e Jesus deixou uma porta aberta, e Jesus deixou um convite, e cabe a cada um de nós a aceitar, dar esse passo à frente e aceitar esse gesto de amor, esse cuidado. E Jesus disse: não tem mais, eis que estou convosco todos os dias. E Jesus disse: eu estou vivo, eu estou vivo. E a ressurreição nos traz essa perspectiva, que nós temos um Deus vivo, nós não temos um Cristo morto. Eu vi alguns folders, alguns cartazes no Face, que a cruz está vazia, que está vazio o túmulo. Jesus, ele saiu de lá tirado. E eu não consigo entender a teologia de alguém achar que a cruz está vazia. Qual o significado? A cruz, ela foi o símbolo do castigo, o símbolo da morte de Jesus. Jesus foi colocado lá, mas o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou, e ele ficou 40 dias convivendo com seus discípulos. E às vezes você já pergunta: mas por que Jesus ficou 40 dias? Porque Jesus precisava soerguer o ânimo dos seus discípulos. Ele precisava demonstrar uma nova visão. Deveria haver uma transformação.
Da mesma forma que a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo deve mudar a nossa maneira de pensar, de agir, de amar e de perdoar. Que Deus fale, irmãos, nos nossos corações. Amém? Amém. Nós vamos orar. Aí nós temos aqui, vamos ter aqui o grupo de coreografia, e que elas vão cantar essa ressurreição de Jesus. Nós te louvamos porque Jesus morreu ali naquela cruz. E a tua palavra nos diz que ele foi moído e que ele foi traspassado por nossas culpas, por nossas enfermidades, pelas nossas transgressões. Nós te louvamos, ó Deus, porque Jesus, ele foi até aquela cruz. Ele aceitou com resignação, com obediência, e ele morreu ali por nós. Ele ressuscitou. Ele foi morto, foi sepultado e ressuscitou. E vivo ele está. E ele está conosco todos os dias. Que nós possamos ter essa convicção, que nós não estamos sós. E como tua palavra nos afirma, nós não somos órfãos, mas o Espírito de Deus, ele está conosco para nos ensinar e nos confortar. Nos dá, ó Deus, a alegria de te servir, e que a morte de Jesus, o seu sepultamento e a sua ressurreição sirvam de exemplo e inspiração para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ok. Nós vamos ouvir agora o grupo.
Obrigada, irmãos. E uma boa semana para todos. Com uma oração silenciosa, estaremos despedidos. Amém? Boa noite, uma boa semana.